A aula de hoje falará sobre os povos indígenas, um pouco sobre os povos indígenas. Sou o professor José da Costa e o canal é História em um Instante. Só lembrando o seguinte, eu não sou um especialista em povos indígenas. Sou um professor de História, autodidata, curioso, pesquisador, mas não sou um especialista em povos indígenas. Então eu pesquisei, li, vou indicar aqui um livro, Índios do Brasil, do Júlio César Melati. Índios do Brasil, do Júlio César Melati. Excelente livro. Então, algumas informações que queremos dar aqui, foi com base, obviamente, em pesquisa segura, pode confiar, mas, desde já, estou dizendo que não sou um especialista em povos indígenas, não sou um indigenista. Vamos colocar aqui, portanto, uma síntese do que são, o que foram também alguns povos indígenas, algumas características dos povos indígenas. Bem, quando os europeus chegaram aqui, especialmente lá pelo século XV, XVI, finalzinho do século XV, começo do século XVI, todo mundo sabe da história, 1492, o Cristóvão Colombo chega na América, ali onde hoje é o Caribe, e posteriormente o Cabral chega ao Brasil por volta de 1500, 22 de abril, a famosa frase, a famosa data, 22 de abril de 1500. Então, quando esses europeus chegam aqui, eles não encontram um continente num vazio absoluto. Existiam aqui povos nativos que foram rotulados de índios, porque se pensava que havia chegado às Índias. Então criou-se o rótulo índio, que até hoje é usado, embora a nomenclatura para ser usada hoje são indígenas. Em todo caso, índios pegou. Foi um rótulo, foi uma imposição, um rótulo que os europeus deram aos nativos da América, as sociedades que habitavam a América. Sociedades essas que eram diferentes entre si, então cultura diferente, de caçadores, coletores, alguns eram caçadores, coletores, pescadores, e outros tinham impérios como o Azteca, o Inca. Então é muito diferente você falar de um império Inca, onde havia uma burocracia, uma hierarquia, e de um povo tupinambá, que vivia o litoral brasileiro, muitos viviam da caça, da pesca e da prática de agricultura para a sua subsistência. Então temos aí os povos nativos. Entende-se que quando os europeus chegaram aqui, lá finalzinho do século XV para começo do século XVI, havia na América cerca de mais ou menos entre 57 a 60 milhões de povos nativos. Esse número varia muito, não há como saber precisamente, mas entende-se que era mais ou menos isto, uns 60 milhões de nativos, de indígenas, né? Chamados também pré-colombianos ou ameríndios, mas de sociedades aí nativas, digamos assim. 100 anos depois, mais ou menos, ou quase 100 anos depois, mais ou menos, de cerca de 60 milhões, caiu drasticamente para entre 5 a 10 milhões de nativos, ou seja, foram mortos, escravizados e dizimados. É conhecido como, praticamente como o maior genocídio que a história já viu. É o genocídio exatamente dos povos nativos, que em 100 anos, milhões foram escravizados, mortos e dizimados. Entre um século, mais ou menos, temos aí de 60 milhões caindo para cerca de 5 a 10 milhões de povos nativos, mais ou menos, que até hoje, a gente sabe muito bem, que ainda sofrem. Na questão da colonização, temos no Brasil portugueses, lá na América do Norte e Central temos espanhóis, ingleses, basicamente no século XVI eram portugueses e espanhóis, na sua classificação na sociedade, por exemplo, hispano-americana, tinha os brancos, que eram a grande minoria, que eram a minoria, digamos assim. Tinha também os nativos indígenas, tinha os mestiços e os chapetones, aqueles que eram
espanhóis que vinham para a América, os crioulos que eram descendentes de espanhóis, viviam na América, e que, em todo caso, eram explorados. Os indígenas eram explorados na mita, na encomienda. A mita era trabalho muito forçado, onde se ganhava muito pouco, nas minas. A encomienda era o direito que o indivíduo tinha, o espanhol, de explorar o nativo. Em todo caso, temos aí sociedade, né, aí na América do Norte, hispano-americana, no Brasil também, obviamente, muita exploração, começar com o pau-brasil, e depois na questão do ouro, etc. Então, povos indígenas, temos basicamente um mosaico cultural, usando aqui a linguagem do Índio do Brasil, do Júlio César Melatti. Havia uma espécie de mosaico cultural desses povos, dessas sociedades indígenas, em que havia línguas diferentes, cultura diferente. Como eu falei, a diferença entre, por exemplo, os astecas, os incas com impérios formados, construção de estradas. Já fiz vídeos sobre os incas e os astecas, sobre os maias também. Deixa eu tentar deixar na tela final. E para muitos índios que viviam, indígenas que viviam no Brasil, que viviam da coleta, da caça e da pesca. Em relação à sua cultura, eles viviam basicamente muito da caça e da pesca, sendo a caça uma atividade predominantemente masculina, enquanto a mulher vivia na atividade culinária, a chamada divisão sexual do trabalho, a divisão por sexo, em que os homens eles tinham umas tarefas, caça, por exemplo, pesca, derrubada de árvores, e as mulheres, o cuidado das crianças e a atividade relacionada à culinária. Alguns dizem duas coisas que não são verdade sobre os índios. Primeiro, que na sociedade indígena a mulher trabalha mais do que o homem. Não é verdade, porque existe essa divisão sexual do trabalho e o homem trabalha muito também. No caso, fazer canoas, preparar derrubada de floresta. Então, essa questão de que a mulher trabalha mais do que o homem entre os indígenas não é verdade. E também a questão do índio como sendo indolente e preguiçoso, em que foi outro rótulo que se colocou entre os índios. Até hoje muitos pensam que índio é preguiçoso. Não, índio não era preguiçoso, não é preguiçoso. Ele apenas tinha, né, e tem uma visão diferente do que nós temos, do que os europeus tinham na época de capitalismo, de acúmulo de poder, de acúmulo de riqueza, de acúmulo de ouro, prata, de metais preciosos, etc. Então a sua economia é de subsistência. Ele caça, pesca para aquele momento, para aquele dia, para a sua subsistência. Então a visão de mundo dos europeus do século XVI, XV, XVI e a visão de mundo dos indígenas era totalmente diferente. Mas eles colocaram este rótulo, tanto no nome índio, como a questão do rótulo no sentido de que eles eram indolentes e preguiçosos, serviram também de justificativa ideológica para a exploração. Tem um livro que também posso indicar, O Império, do Antônio Negri, em que ele diz o seguinte, algo muito interessante, em que os europeus entendiam os índios como versões inferiores de humanidade em relação a eles, europeus. Então, os europeus seriam, na escala da evolução, os mais evoluídos, e os indígenas seriam até humanos, porém, humanos menos evoluídos. Era o outro diferente, em que eu, europeu, seria espanhol, português ou inglês, seria superior na minha cultura, daí o etnocentrismo, e ele seria o bárbaro primitivo, uma versão minha mais inferior. Aí servir de justificativa ideológica para a exploração. Então muitos viviam da coleta e não da colheita. Existe uma diferença entre coleta e colheita. Coleta, você vai pegar o fruto, a raiz, aquilo que você não plantou. E a colheita, você colhe, como se diz, colheita daquilo que você semeou. Questão da propriedade privada e da escravidão. Tem uma parte aqui interessante, a página 109 do livro
Índios do Brasil, Júlio César Melatti. Não é raro de ouvir dizer que os índios não têm noção de direito e propriedade. Nada mais falso. Seria mais correto dizer que o direito de propriedade não é aplicado da mesma maneira entre os índios como entre nós, e que sofre variações segundo as diversas sociedades indígenas. A terra, por exemplo, é um bem de produção geralmente possuído coletivamente. Outros bens de produção, tais como arco, flechas, facões, machados, enxadas, cães, costumam ser de propriedade individual. Então, também as sementes destinadas ao replantio têm propriedades individuais. Então, já está bem explicado aqui. Então, a noção de propriedade privada para o índio é diferente da noção de propriedade privada para mim, para você, para o europeu da época século XV, XVI, para nós. Então, a noção de propriedade privada é que é diferente. Em relação à escravidão, se diz aqui que a questão da propriedade nos leva a um outro problema. Haveria escravidão entre os índios? O costume de um homem pode ser proprietário de outro homem? Haveria entre os índios o costume de um homem poder ser o proprietário de outro homem? Ou melhor, haveria escravidão entre os indígenas? Parece que, para a maior parte das sociedades indígenas, a resposta deve ser negativa. Nelas, a escravidão não existe. A razão disso é muito simples. A economia das sociedades indígenas é de subsistência. Então, temos aí uma síntese da questão dos índios do Brasil, dos indígenas do Brasil, século XV, XVI e um pouco de hoje. Lembrando que este não é um vídeo de um indigenista, eu não sou indigenista, eu sou um professor de história, pesquisador, um autodidata, e que colocou aqui, grosso modo, a questão indígena. E fica aí a indicação do livro para enriquecimento de vocês. Índios do Brasil, Júlio César Melatti. Então, se você gostou do vídeo, ajude dando like, ajude compartilhando, porque você vai ajudar o canal a crescer, ajude fazendo um comentário e ajude também dando o seu like, compartilhando, indicando a um amigo, ativando o sininho, porque o canal está crescendo aos poucos e ele vai crescer mais ainda dependendo de você. Eu faço aqui minha parte, porque é a difusão do conhecimento e você nos ajuda. Um abraço, até o próximo vídeo.